Amém. Vamos começar então o nosso estudo. Glória a Deus para quem está começando agora. É um estudo diferente que fazemos aqui. Não é um culto normal. Nosso culto é interdenominacional, ecumênico, porque nós visamos atingir aqueles que estão fracos, aqueles que querem uma palavra mais forte para o mundo espiritual, aqueles que estão em dúvida de situações bíblicas, de explicações bíblicas que não se conseguem por aí, né? Cadê a Sinara? A Sinara veio? Não veio a Sinara hoje. Ela me escreveu com uma dúvida que eu vou tirar agora. Por exemplo, lá em Samuel, o 1 Samuel, capítulo 28, Saul foi procurar uma espírita, na verdade uma feiticeira, não foi nem espírita, uma feiticeira. Chegou lá, a mulher começou a invocar o espírito e ele entendeu que estava subindo ali o espírito de quem? De Samuel. Então, aí o espiritismo se baseia nisso para falar, tá vendo, Samuel morreu e voltou. Então eu vou tirar essa dúvida. Antes de começar a palavra, 1 Samuel, quem quiser aprende, quem não quiser pode ligar no Fantástico. Como é que é o nome que tem agora? O que tem agora? Nem sei o que tem. Deve ser aquelas mentiras. A televisão só tem mentira. Só, e as pessoas comem aquilo. Por que não lê a Bíblia? Por que não busca um estudo que vá trazer proveito espiritual? Não é? É incrível isso. Mas não adianta. A pessoa não entende isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Desculpa, é verdade. 1 Samuel 28, eu estava olhando desse lado aqui. Olha aqui, ó. Então Saul, verso 10. Então Saul lhe jurou, falando com a feiticeira, pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor que nenhum mal te sobrevirá por isso. Porque a mulher ia invocar o espírito. Aí a mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse, faze-me subir a Samuel. Então olha só que interessante, faze-me, por que subir? Porque os demônios estão no abismo. Por isso que eles têm que subir. Quem está lá em cima não tem que subir, tem que descer. Então, em primeiro lugar, não era Samuel. Porque Samuel, se é um santo no Velho Testamento, esse santo fora Moisés, é Samuel. Né? Aí, olha aqui, ó. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, por o que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Quem são os deuses? Os espíritos, os anjos. Os anjos. Lembra que eu falei? Os deuses. No Velho Testamento, deuses são anjos. Na presença dos deuses a ti louvarei, cantarei louvor. Esses deuses são anjos, espíritos. Então quem subia aí? Os espíritos malignos. Olha aí, ó. E verso 14, olha aqui, ó. Como é a figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, ele entendeu, mas não era Samuel. Então qual a resposta que a pessoa fala? Mas eu tenho essa dúvida. O Samuel apareceu para Saul lá na casa da feiticeira, não era Samuel. Entendendo Saul que era Samuel, a Bíblia é clara. Não falou que era Samuel, porque a pessoa depois que morre não volta mais. Senão virou bagunça. Imagine 7 bilhões de pessoas que morreram voltando. Onde vai ficar essa turma? Não há centro espírita que caiba. Não adianta, aquilo lá é macumba, é espírito maligno que se faz de pessoa que morreu. Entenderam? Qualquer dúvida, tire conosco. Está aqui, ó. Entendendo que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Pronto. Então está explicado para a irmãzinha que estava com essa dúvida, que ela falou, não sabia explicar para as pessoas, ficou em dúvida. Falou, ué, como é que pode Samuel, que tinha morrido, aparecer? Não apareceu. Entendeu Saul que era Samuel. Entendeu. Perceberam? A pessoa que morre não volta mais. Jó, abra lá em Jó, capítulo 7. Vamos abrir a Bíblia. Olha lá, verso 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Pronto. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar
jamais o conhecerá. Está escrito na Bíblia, então eu vou rasgar a Bíblia. Ué, a mesma Bíblia que manda você dar o dízimo, que é um princípio, tem outro princípio, que morreu, não tem como voltar. Em Jó 14, a mesma coisa. Olha aqui, ó, verso 10. Mas morto o homem e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Olha, como as águas se retiram do mar e o rio se esgota, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem se erguerá do seu sono. A morte é um sono. Ah, mas o espírito não anda por aí. Irmão, se velhinho já tem problema de memória, eu recebo no meu consultório velhinhos que trocam. Ele fala assim, deixa eu guardar o copo, vai lá no armário que tem camisa e guarda o copo lá, troca tudo. Isso chama-se demência senil. E também, às vezes, o Alzheimer, que é pior, que é irreversível. Ué, se uma pessoa depende do físico para lembrar, imagine sem cabeça mais. Pessoa que morreu, naquele dia pereceram os seus pensamentos, como está lá em Eclesiastes capítulo 5. Então não tem conversa. Morreu, aí vai haver o juízo. Hebreus capítulo 9. Por que ele está falando isso? Porque tem gente que me procurou com essa dúvida, e não pode ficar com dúvida. E aproveita a população de crentes, todos, aproveita. Hebreus 9, 27. Que a grande parte do público que me assiste são os crentes de Jesus. Mas tem os crentes do outro lado também. Né? É que nem na vida política, tem os Bolsonaro e tem os de PT. Né? Todos assistem, ó, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, não pode morrer mais de uma vez. Morreu, acabou. Ah, mas eu vou voltar. Não vai. Não vai. Só tem esta vida. Aproveite-a para cumprir o que Deus tem para você. Você não veio aqui para curtir, para aproveitar. Você veio aqui, lógico, Deus nos dá todas as coisas para delas aproveitarmos. Mas existe um propósito, uma carreira. Lá em Hebreus, capítulo 12, abra lá. Estou começando a pregar já. Hebreus 12, olha aqui, ó. Olha aqui, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que é embaraço? É o laço do dia a dia. Um dia uma coisa, um dia outra. Ah, hoje está com goteira no telhado. Ah, amanhã acabou o gás, tem que ir lá buscar o gás. Ah, amanhã quebrou não sei o quê. Ah, agora o carro fundiu o motor. Embaraços do dia a dia para te distrair. Deixemos todo o embaraço e o pecado, olha aqui, ó, que tão de perto nos rodeia, e corramos, olha aqui, ó, com paciência, o quê? A carreira que nos está proposta. Existe uma carreira para você. Deus tem uma carreira para cada um. Você não está aqui à toa. Por isso que ele nos fez habitação. Então o que é o ser humano? Uma casinha. Você é uma casa. Pensam as pessoas que mandam no seu próprio corpo, na sua própria vida. Pensam as pessoas, mas não é bem assim. Por exemplo, em Lucas, capítulo 11, abra lá, diga glória a Deus. Amém. Lucas 11, olha aí, verso 21, vai. O verso 20 diz o seguinte, ó. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, uma das manifestações do reino de Deus é o quê? A expulsão dos demônios. Está escrito aqui. Mas como? Pelo dedo de Deus. O que é o dedo de Deus? Se você abrir Mateus 12, 28, está escrito igualzinho, só que em vez de dedo de Deus, está escrito Espírito de Deus. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Pode ler lá, Mateus 12, 28. Conclusão, Espírito de Deus é o dedo de Deus. O dedo de Deus é o Espírito de Deus. A mão de Deus somos nós. O braço do Senhor é Jesus. A quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53. Então Jesus é o braço, nós somos a mão, mas o dedo é o Espírito. Interessante. Aí Jesus continua. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Esse valente vocês vão ver que são demônios.
Mas sobrevindo um outro mais valente do que ele, olha, que é o Espírito Santo, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Acabou. Vem um outro e tira. Quem não é comigo é contra mim, Jesus fala. E quem comigo não ajunta, espalha. Aí ele explica no verso 24 o que ele disse. Quando o espírito imundo tem saído do homem, conclusão, o homem é uma casinha que pode ser habitada por demônios. Quando o espírito imundo tem saído do homem, olha só, anda por lugares secos. Por quê? Nos ares. Os demônios habitam nos lugares secos, os ares. Né? Os príncipes das potestades do ar. Demônios em suspensão. Olha, quando então o espírito sai do homem, anda por lugares secos buscando repouso. Como os espíritos malignos não têm corpos, eles buscam estarem em corpos. Olha, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Então ele vai falar, poxa vida, estava bem naquele homem lá. Me expulsaram, mas eu vou ver se consigo voltar. Aí o que acontece? Chegando, acha a varrida e adornada. Por quê? Porque quando uma pessoa tem a libertação do espírito, e o assunto é esse, é libertação, porque Jesus falou assim, ó, quando expulsa os demônios é chegado o reino de Deus. Então, quando chega o reino de Deus numa pessoa, ele fica livre dos demônios. Aí, limpa-se o interior, limpa-se o corpo, limpa-se a alma, limpa-se a mente. Mas o diabo não desiste, ele vai tentar entrar de novo. Aí ele volta e acha a casa varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Olha, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então olha como Jesus relaciona bem claro a habitação do ser humano por espíritos maus e a condição do homem. Se ele depois que ele fica liberto, não mantiver outro espírito dentro dele, os malignos vão voltar. Então é erro do ser humano falar assim, eu sou mais eu, quem é Deus sobre mim? Eu não preciso de Deus, né? Os ateus, que eu não acredito que exista ateu, mas né? Tem gente até tomando hóstia que nunca entrou na igreja. Na hora do vamos precisar, né? É assim mesmo. Tem gente que não pode falar isso, que se ofende. Tem gente que se ofende, mas eu estou falando a verdade. Observa-se isso no mundo. Né? Tem gente que vai atrás das coisas espirituais quando precisa. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear vai colher. Não tem conversa com o reino de Deus. Não se brinca com Jesus. As pessoas estão brincando de Deus hoje, dentro e fora das igrejas. Está demais a coisa. Todo mundo falando do nome Jesus, Jesus, Jesus. Deviam calar a boca. Porque aquele que profere o nome de Cristo, aparte da iniquidade. É sério, é muito sério. Deus é misericordioso, está dando um tempo, mas quando vier a grande perseguição, a coisa vai ficar feia. Eu creio que esse tempo que nós temos tido é um tempo para refletir e para a igreja tomar um posicionamento. Chega de oba-oba, chega de carnalidade, chega de mornidão espiritual. Quando der eu jejuo, quando der eu oro, quando der eu vou na igreja, quando der eu leio a Bíblia. A pessoa não perde um aniversário, a pessoa não perde uma festinha de criança, mas não lê a Bíblia. Não perde a novela de Satanás, mas orar, Senhor, abençoa essa noite. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. Está errado. Está errado. O ser humano tem uma carreira, mas Deus não vai te forçar. Ele espera, dando para todo mundo um talento igual a todos, que é o tempo. Todos têm as mesmas 24 horas. Um sabe louvar melhor que o outro, um sabe orar melhor que o outro, um sabe pregar, o outro não sabe, mas não importa. A carreira para cada um é diferente. Você tem que buscar os melhores dons, diz Paulo, em 1 Coríntios. Buscar os melhores dons, buscar o dom de profetizar, buscar a administração da igreja. A ele deu uns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, cada um faça alguma coisa. Outros são evangelistas, que eu falei, profetas, enfim, todos têm um dom. Mas pastor, eu já estou velhinho, vai orar em casa. Eu não posso sair de casa, ótimo, fica em casa orando. Alguma coisa você tem que fazer pelo reino de Deus. Porque o homem é chamado para uma carreira.
E você, como casa, tem 3 possibilidades de habitação. A coisa é o Espírito Santo. Fala. Então foi isso que aconteceu com Saul. Saiu o Espírito de Deus. Isso. E ele começou a se tornar. Ele ficou endemoniado. O Saul ficou endemoniado e tudo para ele então era maligno. Tanto é que ele ficou biruta. Ele tinha medo, ele queria matar Davi. Davi uma vez, Saul pegou, soltou a lança em Davi. Davi fez, a coisa passou aqui. Foi o Espírito de Deus que livrou Davi. Por quê? Porque é que nem o Salomão. Salomão era uma bênção. No final da vida, ficou endemoniado, cheio de espíritos maus. Está lá em 1 Reis, capítulo 11. Né? A partir do verso 10, ali que o Salomão, as mulheres lhe perverteram o coração para seguirem outros deuses e não mais a Deus. Aí ele começou a servir a Moloque, tudo que tem Deus lá estranho. Né? A Baal. Eu falei um texto agora, João 14, 21. Olha só, Sheila, está aqui, ó, 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus falando, este é o que me ama. Quem é que ama Jesus? O que tem mandamentos e os guarda. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí disse Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra. Então a palavra que vocês têm ouvido aqui é a garantia que vocês amam a Jesus. Quem ama Jesus, ama a palavra, porque Jesus é a palavra. 3 testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. Então quem ama Jesus, ama a palavra. Então olha, aquele que me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Jesus quer morar em você. Gente, que coisa louca. Quem tiver me assistindo é cientista, fala assim, o Lenilton enlouqueceu de vez. Como é que pode Deus morar no homem? Como é que pode? Mas eu acabei de falar que o homem é uma casinha. Demônios habitam em toda essa população que está por aí, pois Deus quer habitar no homem. Fala. Após você batizar, não existe a possibilidade de ficar endemoniado? Tem, eu já vi cada crente endemoniado, mas é pior. Aí o demônio é pior. Mesmo batizado? Mesmo batizado, porque se o batismo dele, se ele voltou, eu vou te mostrar. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, abra lá. O professor da escola dominical está aqui hoje, Marcos. É você mesmo, Marcos? Cadê o professor da escola dominical? Não é? Não veio hoje? Cadê o professor da escola? Sumiu o professor da escola dominical. Sumiu, né? Glória a Deus. A semana passada ele falou que estava assistindo. Está assistindo o professor da escola dominical? Olha só, queridos, 2 Pedro, capítulo 2, o irmão falou assim, pode uma pessoa voltar para o mundão e ficar endemoniada? E como pode? 2,21, olha aqui, 2,20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, o que é escapar das corrupções do mundo? Sair do mundão e se converter. Conversão é mudança de vida. Conversão é escapar do pecado e das corrupções do mundo. Olha aqui, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se essa pessoa for outra vez envolvido nas corrupções e vencidos, porque uma coisa é a pessoa se desviar do Evangelho, se envolver com o problema, mas não ser vencido, ele continua lutando. Então, por exemplo, o camarada está na igreja e cai com uma moça aí fora, cai na prostituição, cai no adultério, ou na fornicação, que os jovens hoje são fornicários, não aqui, aí fora, no mundão. No mundão, com 16, 17 anos, estão tendo já atos nupciais, malignos, fora do casamento. As crianças, os jovens, adolescentes fazem isso porque o mundo assim os ensina. Mas o crente, o cristão não é assim. O cristão fugiu das corrupções do mundo. Se ele se envolve e cai, mas luta contra, ele não foi vencido. Ainda não foi vencido. Essa é a diferença. Tem gente que, por exemplo, briga com cigarro 20 anos, convertido. Até o dia que Deus faz um milagre. E ele também morde a língua, né? Outra forma de vencer o cigarro. Não vou fumar e pronto. Se tiver numa ilha deserta, não tiver cigarro, vai fumar o quê? Não é verdade? O cara que bebe vai ficar numa ilha deserta. Vai, que nem aquele Tom Hanks, ficou numa ilha deserta lá, ficou 4 anos lá. Aí para de fumar, para de beber, na verdade, não tem mais. Não tem. É fácil parar. Não tem. Né?
Então, o indivíduo, mas se ele luta contra, ele não está vencido. Agora, olha o que diz a Bíblia. Quando o indivíduo é envolvido nas corrupções e vencidos, tornou-se-lhes o último estado, olha só, Adriano, pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, que é o caminho de Cristo, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, como é que fica? Olha, verso 22. Deste modo, sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada, por que lavada? Batismo. A porca lavada, batismo, voltou ao espojadouro da lama. Se o batismo é perdão dos pecados e eu volto a pecar pior que antes, acabou o batismo. Se eu estou perdoado, piso no Filho de Deus de novo, acabou. Ah, mas pastor, o senhor é radical. Pouco texto eu dei, né? Porque tem gente me assistindo e falando que eu sou louco. Então abra lá em Hebreus 10, 26. Abri em cima. Meu Deus. Fiz assim, caiu em cima. Isso é espiritual. Jesus está aqui. Ó, porque se pecarmos voluntariamente, verso 26. Vocês não leem a Bíblia? Está lendo a Bíblia aí? Amém. É que agora é tudo eletrônico, né? O futuro chegou, que maravilha. Tomara que o diabo não venha junto com o futuro. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, olha aqui, Vilma, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque quando eu não conhecia Cristo, eu pecava e acabou. Eu era do mundo e Deus não imputa esse pecado. Aí me converto, entendo que é errado. Não posso matar, não posso roubar, não posso fazer mal para ninguém, tem que amar o próximo. Tenho que cuidar do templo de Deus. Então eu não posso ferir, machucar o templo, comer o que não deve, né? Abusar do corpo, não posso. Então me converti. De repente, um demônio começa a tentar entrar na minha vida, ele cerca o indivíduo para poder entrar e primeiro começa oprimindo. A opressão é a ciranda do diabo na pessoa. Ele não entra no crente, ele não pode entrar no batizado. Só quando o batizado é vencido. Quando o batizado se entrega para o mal, fala, não tem mais jeito. Aí, tudo que o diabo fala, tudo que o diabo quer que você pense que não tem jeito, mas eu digo uma coisa, sempre tem jeito. Nunca se sinta vencido. Diga, eu não vou lembrar o dia de ontem, eu vou viver como se tudo começasse agora. Quero uma nova vida para mim, eu quero uma nova vida com Jesus, e Jesus vai te abençoar, porque Deus quer sempre renovar a nossa vida. Quem quer o passado na tua vida é o diabo. Então mas se o diabo consegue trabalhar isso por opressão, vai ter uma hora que ele vai entrar de uma vez na sua vida, aí acontece a possessão. Então quando Deus ocupa o indivíduo, é posse, porque nós somos dele. O ser humano foi feito, é uma casinha o ser humano. O ser humano é uma casinha que deve ser habitado por Deus. Eu acabei de ler lá. É mesmo, pastor? 1 Coríntios, capítulo 3, abra lá. Verso 16, se não me engano. Vamos ler lá. Olha aí, ó. 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o homem é habitação para Deus. Ele fez o homem para nele habitar. Deus fez o homem para nele habitar. Que maravilha. Deus não habita em templos humanos, quer dizer, não vai habitar nesse salão, não vai sentar nessa cadeira, mas ele vai habitar sobrenaturalmente, mas com verdade, dentro de você. Fantástico, Sérgio. Então Jesus entra em você como pelo Espírito. Então Jesus entra em mim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser definido como a pessoa de Cristo que entra e habita em você. E se ele está em você, está o Pai e está o Filho. Porque onde está um, está o outro, os outros dois. Então o Espírito Santo habita em você. Isso é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é a testificação de que Deus habita em você. Agora, e tem outro texto,
1 Coríntios capítulo 6, olha só. Vamos lá, formalizar esse conceito, porque é maravilhoso. Se Deus está em você, olha só, Guga, se Deus está em você, vem um ladrão e fala assim, é um assalto, eu vou te dar um tiro. Se você está conectado com Deus, e Deus está em você, aquela arma vai te lesar. Só se Deus tem um plano muito forte, que a gente não sabe, mas você não pode ser vulnerável assim, porque Deus está em você. Deus está em você. É muito forte esse conceito. Deus está em você. A quem temerei? De que me recearei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Salmo 27. Nada pode te vencer. Não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor está comigo. Ele habita, mora dentro de você. Né? E os católicos repetem isso toda a missa, né? Ele está no meio de nós. Mas não sabe o que fala, senão não teria aí esse mundanismo todo. O cristão que sabe que Deus está dentro dele, tem que andar conforme Jesus quer. 1 Coríntios 6, verso 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará, ou seja, destruirá, tanto um como os outros. Mas o corpo, o teu corpo, a tua casinha, não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Forte, não? Vou tomar até meu café. Ah, que bom, está quente ainda. Deus é bom. Amém? Entenderam? Então você é um corpo importante para Deus, porque você é uma habitação, um complexo fantástico que é o ser humano. Mas para quê? Para ser instrumento do mal? Não, instrumento de Deus. Então, queridos, olha 1 Coríntios, capítulo 19, 6 e 19. Nem existe capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? De novo, templo onde habita o Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vocês não são de vocês mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso corpo, porque a gente quer fazer o que a gente quer e não o que Deus quer. Os homens querem levar o corpo onde eles querem, não onde Deus quer. Aí que está. Perceberam, irmãos? Então nós temos que nos preocupar com o Senhor. O mundo hoje faz de tudo para isso não acontecer. Destruição da família, destruição da moral, destruição da integridade, da palavra de Deus. Bom, os crentes já não leem mais a Bíblia, vocês não, vocês leem. Se estão me assistindo é porque amam a Bíblia. Só me suporta quem ama a Bíblia. Quem não me suporta já blasfemou e virou o rosto, já foi embora. Quem ama, fala, meu Deus, que palavra diferente. Porque é palavra de salvação. Não é para agradar a tua carne, é para levantar o teu espírito. É outra coisa. Para agradar a tua carne, a gente pode fazer um churrasco entre os irmãos. Isso é maravilhoso. Trazer uma banda bonita. Ai, que gostoso, que deleite. Solta a fumacinha, que lindo. Isso é bom, é agradável. Deus não é contra, porque ele fala, os manjares são para o ventre, acabou. O ventre para os manjares, tudo bem, mas Deus vai destruir tudo isso. O que é importante é que você seja templo do Espírito Santo para a obra do Senhor. Amém? Na hora que o inimigo olha para você, ele fala, não posso com essa moça, não posso com esse rapaz, ele ora toda noite. Não posso com ele, porque ele tem a mente de Cristo, como eu preguei a semana passada, que é o Espírito de Cristo, que é o pensamento de Cristo, que é o pensamento da palavra, que é o pensamento correto, que é a retidão de vida no Espírito, que é o amor. Aí o diabo fala, não consigo pegar, mas deixa ele vacilar. Aí, na hora que ele estiver fraco, eu vou pegá-lo. É assim que o diabo trabalha. É assim que o diabo trabalha. Olha, em 1 Pedro, e por que nós pertencemos a Deus? 1 Pedro capítulo 1, verso 18, abra lá. Olha esse texto aqui. 1 Pedro, pode trazer mais um, eu aceito, viu, irmão?
1:18. Por que nós temos esse poder? Porque isso aqui, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse sangue tem poder. Então o sangue de Jesus tem muito poder. Quando você fala isso, com esse conhecimento, você vence as trevas. Você vence o diabo, que tão de perto te rodeia. Por isso que Pedro sabia disso, quando ele falou em 1 Pedro capítulo 5, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo anda ao teu redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Então por que ele falou isso? Porque em Lucas capítulo 9, abra lá, tem gente com sono aí, eu vi muita gente abrir a boca, ou é encosto do maligno. A gente ora já o encosto para sair o encosto. Né? A opressão maligna. Existe encosto, ele encosta. O diabo encosta. Mas você fala assim, sai em nome de Jesus, Satanás. Lucas capítulo 9, verso 28, olha só que interessante. Olha só. Não, errei. Não é Lucas não. Espera aí, hoje eu estou... Lucas 22. Lucas 22. Olha aí. Verso 31. Disse Jesus assim: Simão, Simão, olha só, Simão aqui é Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Então o diabo queria pegar Pedro, queria tomar o corpo de Pedro, pegar Pedro. O diabo falou, vou pegar esse homem, porque ele tinha muitas brechas. Pedro era nervoso, Pedro quebrava o pau com a turma, cortou a orelha do homem lá, negou Jesus, tinha suas falhas. Aí o diabo falou, vou pegar esse homem. Então olha, Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres, confirma a teus irmãos. Que fantástico. Ele não era convertido, ele não tinha o Espírito Santo ainda. A conversão genuína é quando o Espírito Santo habita em você. Aí vem a força, aí vem a presença de Deus em você. Aí Pedro poderia confirmar todo mundo. Aí ele fala com propriedade, olha, sede sóbrios, porque o diabo já quis me cirandar. Já quis me cirandar. Então eu estou confirmando para vocês essa verdade que Jesus falou em Lucas 22. Perceberam? O diabo disputa as pessoas vivas, mortas não. Aquele negócio de falar que Moisés, o corpo de Moisés foi disputado, aquilo é heresia da igreja cristã. Falar que o corpo dele morreu e jogaram ele no meio do deserto, e aí o que aconteceu? O diabo foi lá pegar o corpo, foi lá o anjo para disputar o corpo de Moisés. É isso que a teologia fala, isso é heresia. Mas pastor, que ousadia falar isso? Não, é verdade. Porque o que o diabo queria era o corpo vivo de Moisés. Queria pegar Moisés no deserto. É verdade. Para ele não fazer a obra. Mas o que aconteceu? O anjo segurou. Porque Jeová estava lá para guardar Moisés. E guardou. Mas depois da morte não. Depois da morte o corpo nunca foi encontrado. Por quê? Foi sepultado pelo próprio Deus. A Bíblia fala isso em Deuteronômio. Então olha só, Judas, capítulo único, verso 9, se não me engano, abra lá. Judas, está abrindo a Bíblia já para lá e para cá. Ele viu que aqui a gente não é um estudo assim rasante, é um estudo profundo, racional. E qualquer dúvida científico-espiritual ele tira conosco. Coisa que por aí não tem base, né? Judas, verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então aqui eu não diz que Moisés estava morto. Onde é que estava que o corpo estava morto? Não diz isso. O que o diabo queria era pegar Moisés vivo. Morto? Qual a diferença?
Depois que a pessoa morre, acabou. Vocês entenderam isso ou não? Aí vocês podem pegar lá, está cheio de passagem que prova isso, em Êxodo, olha o Deuteronômio 34, só para mostrar uma coisa para vocês. Abra lá. Vocês estão muito quietos. Acho que é melhor a gente parar os estudos, né? Vamos fazer uma festa aqui de quinta-feira? Hein? Fazer um churrasco? Fala. Se refere a corpo, assim, não está se referindo ao corpo mortal, porque se falasse assim, Moisés está referindo a ele. Tá bom. Então, como é que a Bíblia fala assim? Cada um vai dar conta do seu próprio corpo vivo. Moisés é o corpo vivo. O diabo queria pegar o corpo porque o diabo quer trabalhar na carne. Onde confunde. Mas o diabo não quer pegar corpo morto. Não tem nexo. Exatamente a palavra confunde a pessoa a interpretação. Interpretação. Ó, eu vou provar para vocês isso. Abra lá em Deuteronômio. Interessante. Capítulo 34. Aqui, ó. Verso 9 e 10. Ó. No verso 7, vai. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Olha aí, ó. Olha aqui no verso 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Quem? O Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fruto de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Então ele foi sepultado por Deus. Está escrito aqui na Bíblia. Que negócio é esse de falar que o diabo pegou o corpo dele? Depois de morto. Tentou pegar. Não pegou. Porque Deus cuidou dele até o fim. Depois que morreu não tem mais obra. Não tem mais obra depois que morre. A obra é com a vida. O diabo queria pegar Moisés vivo, tanto é que fez ele matar o egípcio, e queria pará-lo ali, queria segurá-lo com as riquezas do Egito, queria que ele pegasse a mulherada toda lá no Egito, que ele era o bom da boca. Moisés era bonitão, quarentão, né? Todo tal, mas não, ele falou, que eu vou buscar a Deus. Hebreus 11, abra lá. Moisés optou por buscar o invisível, coisa que às vezes os crentes hoje não fazem, não vocês, mas aí fora. Que aqui só tem santos. Os santos dizem glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Olha isso aqui, queridos. Verso 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele era o segundo, terceiro na escala do Egito, estava por cima. Mas ele falou que, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado. Hoje as pessoas trocam oração, busca, igreja, Jesus, palavra, o mundo espiritual pela vida carnal, pelo dinheiro, pelo sexo, pela droga, pelo conforto ilusório do prazer. Pense que vai viver eternamente. Então, tal de esticar a cara para lá, e botox para cá, e o lábio fica assim, e a orelha assim, pensando que vai viver eternamente. Hoje mesmo eu conversava com uma paciente nossa lá, filho de 27 anos, com câncer grave, aqui embaixo do braço, pronto para arrancar tudo isso aqui, prestes à morte. 27 anos. O que é a vida? Nada. O que é esse corpo? Nada. Se você pensa que você manda nele, você está usurpando. Então, usurpação é quando eu acho que eu sou dono do corpo. No Salmo 12 fala isso, quer ver? Olha só, abra lá. Salmo 12, 4. Eu preciso dar os textos diferentes, porque esses japoneses aqui me acompanham há muito tempo. Se eu não dou os textos diferentes, eles falam assim, é a mesma coisa de sempre, não aguento mais, que nem o Wendel.
O Wendel também é outro. E a Margarida está de olho. A Margarida fica olhando o pastor Lenilton. Se eu falar a verdade ou não. Então eu preciso dar em cima aí com eles, entendeu? Ó, Salmo 12, verso 4. Pois dizem os homens, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Como dizer, eu sou eu, quem é que manda em mim? Pois saiba que você, sem Deus, é dirigido indiretamente por espíritos malignos. Efésios, capítulo 2, abra lá. Muita Bíblia, muita Bíblia. É uma pregação diferente, porque de domingo aqui é um show, maravilha. Tem que ser animado, tem que haver conversão. Mas agora vocês estão sendo edificados. No começo é o curativo, agora é a cirurgia. Que santidade máxima, olha, como servem a Deus. Como servem? Tá bom, obrigado, linda. Olha só, Efésios 2, queridos, verso... Eu acho que a adventista fica escandalizada comigo, que a lei do adventista proíbe o café. Ela fala assim, pastor faz de propósito na minha frente. Mas ela sabe o quanto prezo essa casa maravilhosa, que Jesus deu a Vilma para o Adriano. Fala. O Maurício fez uma pergunta. Fala qual? Que ele está gripado, ele ficou no avisado. Maurício está gripado? Vamos orar por ele. Está assistindo. Que lindo. A menina de Atos 16, que tinha o espírito de adivinhar, ela era endemoniada ou possessa? Endemoniada e possessa. O possesso é sempre endemoniado. Agora, às vezes o endemoniado é só oprimido e não possesso. Quando é possesso, quem fala pela boca dele é o espírito imundo. Entendeu? Agora, às vezes o indivíduo só está endemoniado. O demônio está nele, mas não está usando a boca. Então, a opressão maligna é quando o demônio fica fora da pessoa, muito perto. Chama-se opressão. É o encosto. O endemoniamento, o demônio já está na pessoa, atuando nos seus sentidos. Então o indivíduo reage como ele não quer, nervosismo, não dorme, explode, reage, briga, desgosto, tristeza, opressão, doença, endemoniamento. Possessão, não fala mais ele, mas o demônio fala da boca dele, está possesso. Perceberam? Amém? Nós vamos fazer um estudo sobre demônios aqui, de novo. Eu já fiz isso, mas talvez o Maurício não estava na época. Maurício agora é do nosso time aqui, firme, que nem vocês, são todos do nosso time. Fala. Na aparência, você consegue identificar? Quem tem o Espírito Santo tem o chamado dom do discernimento dos espíritos, identifica pelo Espírito. Por exemplo, eu vou ensinar vocês, eu já ensinei isso uma vez, faz 2 anos aqui, a diferenciar endemoniado de paranoico, de doente mental. O doente mental, quando você ora por ele, ele aceita e fica mais calmo. O endemoniado, na hora que você vai orar por ele, ele fica... O bicho reage, o diabo reage. Ou então ele dá uma de bobo, né? E você fala, ele mudou o comportamento. A pessoa muda o comportamento, entendeu? O endemoniado, né? Então tem várias diferenças que a gente pode... Ele ataca a Bíblia, o endemoniado. O doente não ataca a Bíblia. Fala. O pastor falou que o paranoico melhora com medicação. Melhora com medicação, o endemoniado não melhora com medicação. Você pode fazer o que for, o diabo está ali, só com oração. Então os psiquiatras pastam com os endemoniados. Fala. O endemoniado, ele fica totalmente inconsciente. Não, possesso. Endemoniado e possesso, isso. Totalmente inconsciente. Fica inconsciente, porque o diabo está nele, isso mesmo que o irmão falou. Eu vi do trecho, eu sei que... Eles veio do trecho. Ele, além de oficial do exército do passado, do SNI, quem lembra disso sabe o que eu estou falando. Agora ele está super radiante porque vai voltar à ativa. Pois ele é um servo de Deus que me acompanha há 20 anos quase, 18 para 20 anos. 18 anos, para ser bem preciso. Está comigo. E ele sabe que essas coisas que a gente fala, já falei várias vezes. E ele veio, mas antes ele veio da macumba, do espiritismo. E quem foi espírita e foi tomado pelo espírito, sabe que na hora o espírito desloca a tua consciência e assume o teu pensamento. E o que ele falou, você fica como que obnubilado. O que é isso? Sonolento, você não consegue falar. Quem fala é o outro. É isso aí. Vamos falar sobre demônios qualquer hora, hein? Já falei sobre isso aí uma vez. Mas o assunto hoje é corpos. Efésios 2. Quem não está firme com Jesus tem a influência de espíritos. Onde está isso? Efésios 2. Jesus vos deu vida, ou seja, vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Verso 1.
Verso 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então, quem anda no mundão, na aldeia global, né? Na nova era, anda segundo o curso deste mundo, olha aqui, ó, segundo o príncipe das potestades do ar. Então no ar existem espíritos, demônios, principados de várias hierarquias, dominando os homens, os espíritos dominando os homens. Olha aqui, ó, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Homens que não obedecem a Jesus, automaticamente se sujeitam às trevas. Vocês entenderam o que eu falei? Então esse negócio de falar com o camarada, falou, não, eu sou mais eu, ninguém toca em mim. Você que pensa? O inimigo manda em você, que me ouve e que não é de Deus. O que eu digo que a pessoa não é de Deus? Não está firme com Jesus. Quando eu falo firme com Jesus, é fechado com Jesus. É abraçado com Jesus, é servo de Deus, ama a Deus, gosta da palavra, gosta da igreja, gosta de Jesus, mesmo que não frequente a igreja, ele é de Deus. Tem pessoas que são de Deus, tem outros que não são de Deus, fala, não quero saber disso, ótimo, ele pensa que ele manda nele. Os espíritos malignos estão aqui, ó, chamados principados do ar, espíritos que operam nos filhos da desobediência, entre os quais, como disse o Ricardo, todos nós antes também andávamos. Então antes a gente era todo mundo igual, quem não era de Jesus estava debaixo das trevas. Olha aqui, ó, andávamos nos desejos da nossa carne. Então o indivíduo que não está com Jesus, ele anda segundo a carne dele, está com vontade disso, está com vontade daquilo, quer fazer isso, o diabo vai colocando uma série de coisas. Ah, vou fumar para ficar legal. Não é assim o mundão? Aí passa nos filmes, os professores vão lá à noite e fumam maconha. Aí a pessoa que não é de Jesus fala, tá vendo que legal? Vou fumar também. O que foi que você riu? Você fumava Não. Você é de Jesus desde pequeno. Essa barba não me engana. Essa barba do petismo não me engana, não. Essa barba do Lula não me engana. Você é de Jesus. Fala. Não tem um dono. Porque se você não serve a Deus, automaticamente você serve o diabo. Lógico. Não somos de nós mesmos, é isso que eu estou explicando. Mas tem gente que se acha, então ela está usurpando o corpo que não é dela. Agora, quando Deus assume a tua vida, sabe o que se chama isso? Posse. A posse é de Jesus. Só que ele não invade o que é dele, ele bate e espera você abrir a porta para entrar na tua vida, porque você é dele. Foi comprado por bom preço. Fostes comprados por bom preço, está lá. Fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por que vosso espírito? A tua mente. A tua mente é o teu espírito. Pertence a Deus. O teu coração, o teu sentimento, que é a alma, pertence a Deus. E o teu corpo pertence ao Espírito Santo, pertence a Deus. Corpo, alma e espírito pertence a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abra lá, Vilma. A Vilma está começando a gostar da palavra. Olha lá. 1 Tessalonicenses. Para a pessoa sair de casa e vir me ouvir aqui, é porque ama Jesus. Porque não tem nada aqui mais, nem café tem mais. Olha, que a igreja proibiu, não fui eu não, viu? Eu sempre trouxe da minha casa os cafés. Mas, glória a Deus, só tem para mim, porque eles me amam demais. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, olha aqui, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Como? E todo o vosso espírito, olha aqui, ó, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Perceberam que coisa linda? Corpo, mente, que é o espírito, e alma. Os três plenamente conservados, irrepreensíveis. Os três pertencem a Deus. Então você fala agora, eu sou de Jesus. Minha mente é de Jesus. Minha alma é de Jesus. E meu corpo é de Jesus. Acabou. Não há macumba que pegue você. Agora, se não é batizado, trate de se batizar. Como ele falou, e quando você se batiza, você recebe invisivelmente um revestimento celestial.
Você recebe uma cobertura, um campo de força, uma cobertura espiritual, um manto sobre você. É a coroa da glória, invisível, mas real. O diabo olha e fala, ai, 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 ai. Entrou no time de Jesus, não posso tocar nele. Deixa ele enfraquecer, deixa ele sair da igreja, deixa ele se decepcionar com os crentes. Quem sabe eu pego. Por isso que você tem que fazer uma coisa, nunca olhar para baixo, olha para Jesus. Nunca olha ninharias da igreja, besteirinhas. Ai, o diácono não sei o quê. Ai, porque ninguém me ama. Ai, porque o pastor não me cumprimentou hoje. Esqueçam isso. Você tem um compromisso com Deus primeiramente. Nem é com o cônjuge primeiramente. Não é nem com o teu pai e tua mãe primeiramente. Nem com o teu filho que amanhã se manda. O teu compromisso em primeiro lugar é com Jesus. E qualquer problema, clame a Ele. Fala, Jesus, o Senhor comanda a minha vida. Às vezes, nos meus apuros, eu falava, Jesus, eu não era nem de Jesus ainda em 1981. Quem não estava vivo em 81, levanta a mão. Meu Deus, quem estava vivo em 81? Meu Deus, tem mais para lá do que para cá. Meu Deus, como passou o tempo, parece que foi ontem, meus 18 anos, que eu pegava o meu Chevette, saía pelas ruas da cidade, abertas, não havia trânsito. Irmãos, eu era do mundo em 1981, vocês deviam ter lembrado de 81. Aí, eu era do mundão e peguei meu carro e fui na casa de uma namorada que eu tinha, né? Aí cheguei lá, ela tinha tido um sonho maligno, eu também tinha tido um sonho maligno. A gente falou assim, então melhor não sair, alguma coisa pode acontecer, uma premonição. Mas Jesus já estava na minha vida e eu não era de Jesus ainda. Mas daí eu falei, aí ligou o telefone, era a irmã dela, vem assistir aqui o Silvio Santos junto naquela época, né? Vai assistir aqui alguma coisa em casa, não existia videocassete, não existia nada disso que vocês têm hoje. Aí eu falei, então vamos lá, tomar um café da tarde lá com a sua irmã, 4 horas da tarde. Saí da casa dela, entramos no carro, um Passat, na época, não é esses novos, antigos. Na hora que eu entrei no carro, entrou no outro lado, vem 3 ladrões, é um assalto! Eu lembrei, falei, o sonho. Falei, ai! Aí eu falei assim, Jesus! Só pensei em Jesus. Na hora, me veio uma presença de espírito. Pus a mão no peito e falei, estou morrendo. E fingi que estava morrendo. Os ladrões acreditaram. Imagina um rapaz de 20 anos de idade morrer. Aí, abaixei, um dos 3 ladrões falou, vambora, que ele está passando mal. Aí, os armados, lógico, entraram no carro, até a mocinha, minha namorada na época, né? Nem sei onde está, saiu e falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, cala a boca. Jesus me livrou naquela hora. Jesus me livrou. E foi tão bom que em meia hora depois eu subi, liguei para a polícia pegou eles lá na Cena Madureira depois. Em meia hora. Aí eu comecei a buscar a Deus. Estava muito desviado. Mesmo assim, não me converti em seguida, não. Demorou mais 4 anos. Mas foi um sinal. Deus trabalha com você, você que me ouve, Deus trabalha com sinais. Às vezes te aperta aqui, te aperta ali, você é obrigado a buscar Deus, você fala, puxa, não estou bem. Deixa eu voltar minha vida para o plumo. Não fui vencido ainda, preciso ficar firme com Jesus. Porque existe um combate a ser realizado. 2 Timóteo, capítulo 4, fala que existe um combate. 2 Timóteo 4, verso 7. Olha que interessante. Combati o bom combate. Acabei a carreira, olha a carreira proposta. E guardei a fé. Então Paulo fala o seguinte, olha gente, agora já combati o bom combate, acabei a carreira, quer dizer, o que Deus tinha para ele cumpriu, e guardou a fé, porque muitos perdem a fé. Fé nunca deve sair da tua vida, aconteça o que acontecer. Você vai ter percalços na sua vida, mas não perca a fé. Então Paulo falou, combati o bom combate. Se existe o bom combate, existe o mau combate. Na verdade, eu reconheço 3 tipos de combate que eu vou falar rapidamente por causa do teu corpo. O assunto tem a ver com o corpo. 3 tipos de combate. Primeiro combate, por incrível que pareça, é o mais fácil, é contra o diabo.
É o mais fácil de todos. Primeiro combate. Efésios 6. Abra lá. A partir do verso 12. Olha aí, ó. Efésios 6:12. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, aqueles espíritos malignos, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Primeiro tipo de guerra é a guerra espiritual. Primeiro tipo de combate. É difícil esse? Não. O que Jesus falou? O que Paulo, aliás, Tiago falou em Tiago capítulo 4? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ao qual resiste firme na fé, como Pedro fala em 1 Pedro 5:8. Resiste ao diabo na fé. Então ele não suporta a fé, ele não suporta o jejum, ele não suporta quando você ora e invoca o sangue do Senhor. Primeira guerra, combate comum, vitória sobre os demônios. Aliás, eu diria que hoje tem muito demônio, está cheio de demônio. Tudo você ordena, ele sai. Se você resiste, ele sai. Principalmente da depressão, né? Existe demônio da depressão pegando a turma. Eu dei uma palestra segunda-feira no interior, tem muita gente que me assiste de lá também, em Americana, e eu falei sobre a depressão, que existe depressão endógena, a reativa e a espiritual. A depressão endógena, ela é física, então pode ser por problemas de serotonina. Hoje eu peguei uma moça deprimida, que era, moça não, uma senhora, 50 anos de idade, que era? Problema de hormônio. E é firme com Jesus, marido firme com Jesus, pais firme com Jesus, tudo bem com Jesus, o problema é hormônio. Porque a mulher com 50 anos começa a cair os hormônios femininos, começa a cair alguns hormônios da suprarrenal, e ela se sente deprimida, triste, vem aquele fogo que por dentro à noite não dorme direito, tira o lençol, depois põe o lençol, o marido fica doido, né? E abre a janela, fecha a janela, e briga, e não está contente, chora à toa. Ai, demônio? Não é demônio, nem tudo é demônio. Isso aí é menopausa, climatério. TPM também dá depressão, nem sempre é demônio. Agora, o diabo se aproveita e ciranda quem está com vulnerabilidade. Por exemplo, uma mulher com 2 filhos, mãe solteira, tendo que fazer isso para sustentar a casa. Ela chega em casa, o diabo começa a trabalhar, porque ela não está sem cabeça em casa. Então, está sem marido, o diabo começa a trabalhar. São as que mais ficam deprimidas. E às vezes não é hormonal, o problema é físico. É espiritual, desculpa. Então, tem depressão espiritual, tem depressão física. Certo? Tem situações que são espirituais. E o médico tem que saber, muitas vezes, diferenciar. Nem tudo é físico e nem tudo é espiritual. Qualquer doença pode ser espiritual. Qualquer doença. Eu já vi bronquite espiritual. Eu já vi febre espiritual, várias. Uma vez eu contei para vocês, eu estava na Wheaton, eu era médico daquela fábrica de vidros, tinha uma mocinha com uma cordinha aqui Bom Senhor do Bonfim, como é que é? Senhor do Bonfim. Malfim, na verdade é Malfim, mas ele fala que é Bonfim, entendeu? Lá da Bahia. A moça chegou com febre. Olhei, ouvido nada, garganta nada, peito nada, não tinha nada. Febre de 40 graus. A enfermeira, doutor, vamos dar uma injeção. Eu falei, pera, você não quer quebrar essa fitinha? Eu falei, não, tem que quebrar sozinha, para dar sorte. Eu falei, não, isso é o diabo. Não, doutor, quebra para você ver. Ela falou, então o senhor quebra. Eu falei, amém. Eu falei, Senhor Jesus, me ajuda. Negócio difícil. Sai em nome de Jesus, quebrei. Falei para a enfermeira, média febre, 37, na hora. Espiritual. Tá? Então tem coisas que são físicas, tem coisas que não. Fazer o quê? Agora, essa guerra é fácil. Segunda guerra que nós temos, o outro combate que não é tão difícil. Qual é, pastor? É o mundo. O cristão é perseguido pela família, o cristão é perseguido pelos amigos, o cristão é perseguido no trabalho, só porque é crente. Tá vendo? Olha o crente aí. Olha o crente indo embora mais cedo. Olha o crente chegando atrasado. Olha o crente sentando na hora do serviço. Olha o crente olhando o celular no serviço. Todo mundo faz, mas você é perseguido. Porque você é crente. Guerra contra o mundo, contra as pessoas do mundo. Mas não temos que lutar contra a carne e o sangue. É o mundo, o problema é o sistema. E a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 João 2,15. Se alguém ama o Pai, o amor se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então quem tem o amor de Jesus não ama o mundo, ama a Jesus. Mas está no mundo, não vai fugir do mundo. O cristão não foge nem do diabo,
e nem do mundo. O cristão não pode fugir nem do diabo nem do mundo. Ele tem que enfrentar o mundo com Jesus e tem que resistir ao diabo para ele fugir de você. Agora tem um terceiro combate. Tem um terceiro combate. Qual é esse combate? Como é que vocês sabem? Onde está isso? Onde está isso, Guga? Na Bíblia. O Haddad falou outro dia que tem negócio na Bíblia que não estava. 1 Coríntios, capítulo 9, abra lá. O Haddad citou um negócio que não estava na Bíblia, que palhaçada. Como é que pode, né, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 9. Tem gente que fala assim, pastor, a gente falando de política, eu não quero que a gente continue com esses hospitais como estão, só isso, que eu não aguento mais isso. Eu não quero que vocês sejam roubados, que nós sejamos roubados. Chega, só isso. 1 Coríntios, capítulo 9. Está aqui. O bom combate. Olha o bom combate. Verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio... Olha só, Zé Roberto, então correr é a carreira. Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, você não pode fugir do que Deus tem para você. Você está me ouvindo? Você é jovem. Você às vezes está cansado. Já tentei numa igreja, na outra, estou quietinho aqui. Fica na tua, mas ouça Deus. Se Deus te chama, faça a obra, não importa qual seja. Olha aqui, existe uma corrida que tem que ser cumprida. E todo aquele que luta, que é o combate, de tudo se abstém. E eles, no caso do mundo, as pessoas que combatem no mundo, o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Então o camarada vai nadar, o camarada vai competir nas Olimpíadas, ele não bebe, não fuma, não passa a noite na boate. Boate não, como é o nome hoje? Balada. Inferninhos. Da nossa época, não tem mais inferninhos? Acabaram os inferninhos, hein, Guga? Ô, Ricardão, você que vivia no Birosca, acabaram os inferninhos de Satanás? Não tem mais lá na boca do lixo? Você virou santo. Como a tua mãe está feliz. Glória a Deus. Então, a pessoa que é do mundão, quando ela joga, quando ela luta, o jogador de futebol, ele tem que se abster de tudo. Para ganhar uma coroa corruptível. Olha aqui, Nós, porém, uma incorruptível. Então, quando eu subjugo a minha situação, eu não faço isso para agradar as pessoas, é para agradar a Deus. Eu subjugo visando uma coroa incorruptível. Olha aqui, verso 26. Pois assim eu corro, não como uma coisa incerta. Olha só. Porque a pessoa que se mata nesse mundo para ganhar uma coroa aí, uma medalha, tudo bem, acabou na medalha a coisa, a fama vem e acabou. Mas, olha aqui, nós não. A coisa não é incerta. Assim, diz Paulo, combato não como batendo no ar. Mas antes, olha o verso 27, subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, o camarada que é de Jesus, ele tem 3 combates, 2 normais e um super combate, que é o subjugar o corpo. Isso é difícil. O jovem, que nem o Christopher, que podia agora estar lá na festinha, ou jogando bola com os amigos, não é proibido, mas ele está buscando a Deus na juventude dele. Está subjugando o corpo para cumprir a carreira. Vai ter o seu mérito. O Abner, lembra do loirinho Abner? Está na África agora. Deus está abrindo portas tremendas para o nosso Abner. Pregando a palavra lá no África do Sul, já foi para a Zâmbia, sei lá para onde vai. Porque Deus abre as portas, porque Ele está subjugando o corpo. Se você fala, não, Lenilton, eu só quero ter uma vida média, normal, tudo bem, mas você não está cumprindo a carreira. Não está fazendo o que deve. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Então o indivíduo que é de Deus, ele paga o preço. Ele paga o preço. Ele tem que buscar a santidade. Mas pastor, essa palavra não enche a igreja, eu sei que não. Mas infelizmente a igreja também não vai encher muito o céu, infelizmente. A igreja, infelizmente, como está hoje, é difícil. Não é fácil.
Por muitas tribulações nos importa entrar no reino. E estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Então, quando você tem tribulação, você deve fazer o quê? Glorificar. Porque é da parte do Senhor que você cresça na fé, na esperança. Você fala, não, eu tenho certeza que eu vou fazer a obra, mesmo na dificuldade. Vou fazer a vontade de Deus. E é o que Paulo fala, né? Para que pregando aos outros eu não seja eu condenado. Porque eu prego uma coisa e faço outra, não posso. Eu tenho que fazer aquilo que é de Deus. Mateus 7, 21. Estou acabando já. E vamos tirar as dúvidas. Estão assistindo a gente ou já desistiram? Então, sim, pastor. É. Não estão assistindo lá a novela? Do homossexualismo, aquela novela de beijo de homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé. Hoje é assim, homem beija homem, não é assim? Aí nesse mundo maligno? Nunca vi isso na minha vida. O Ricardo estava assistindo a live. A mãe do Ricardo. Amém. Mas infelizmente ele ia para o Birós, que eu não sabia que a mãe dele não sabia. E eu falando das podridões dele sem querer, mas é um santo de Deus. Futuro pastor internacional. Ele vai junto com o J1 e mais apoio do Endel, que é um brasileiro, no Japão. Vamos lá romper a missão japonesa. Daqui uns 2, 3 anos, tá bom? Deixa o Chonguinho crescer mais. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, para Jesus, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, dons do Espírito, a profecia, em teu nome não expulsamos demônios? Olha o combate fácil aqui, expulsamos demônio, o cara nem era firme com Jesus, mas estava expulsando demônio, olha aqui, ó. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí Jesus lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Não estava em santidade, não estava subjugando o corpo contra o pecado. Qual é o pior pecado? O pior pecado que existe dentro do reino de Deus, qual é? Qual é o pecado que constitui a vontade de Deus que você vença? Qual é? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Abra lá, queridos, estou acabando. Vilma, está gostando, Vilma? 1 Tessalonicenses 4. Olha aqui, olha só, Adriana, verso 3. Porque esta é a vontade. A Bíblia fala assim, ó, nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Olha o que diz a Bíblia no verso 3. Esta é a vontade do Pai, ou de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Prostituição é sexo, é imagem pornográfica, é pensamento maligno, é adultério, como disse o irmão, é fornicação, voyeurismo, homossexualismo, pederastia, sodomia, tudo mais. Agora moda em São Paulo, swings, envolveram até o prefeito, não é isso, né? Candidato a... Inventaram tudo foi montagem, coitado. O homem é casado, mas agora está na moda. É a prostituição, né? A sodomia múltipla, orgias, como acontecia lá em Roma, está pior agora. Sodoma e Gomorra teria vergonha dos dias de hoje. Que hoje está tudo claro, a pessoa liga o celular e já vê a prostituição. Ah, mas pastor, o senhor está indo contra a corrente? Sim, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se os pastores não têm coragem, eu tenho coragem para dizer para vocês que vocês precisam vencer o mal. E ó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Sabe o que vaso? É corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. É isso aí. O melhor combate que existe é o combate contra o pecado. É o combate contra a carne. Os outros são fáceis. Mas negar a si mesmo é difícil. Na hora de mentir, não mentir. Na hora de brigar, não brigar. Na hora de reagir, agir como Jesus. Difícil. Tem hora que você quer dar em alguém uma pancada. Né? É difícil. É complicado. Mas a Bíblia fala que nós temos que ser como Jesus foi. Assim como ele era, nós temos que andar também. 1 João 2, 6. Abra lá. Que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou.
Difícil, pastor? Difícil. Mas se a tua vontade é essa, você vai chegar lá. Você tem que ter a vontade de ser, mesmo não sendo. Não é fácil. Eu também tive problemas. Outro dia, estava aqui, na pista, o rapaz entrou na minha frente, eu não consegui frear o carro, e quase encostei no para-choque. Ele desceu. Aí o que ele tinha? Aquele engate. Não fez nada no dele, machucou o meu, ele começou a brigar comigo. Eu falei, meu amigo, desculpa, você parou de repente, entrou na minha frente, mas me desculpar, meu, está errado, comecei a brigar. Aí ele falou assim, o senhor está errado, o senhor bateu atrás de qualquer jeito, mas você, meu carro é pesado, eu não consegui parar, né? Aí não ofendeu nada dele, mas o meu deu uma machucadinha por causa daquele negócio. Aí eu fiquei, não vou perder a razão, não vou perder a razão, mas me estragou o dia, uma discussão de trânsito. Eu só abro meu coração para vocês, confesso meu pecado. É difícil mudar, mas a gente tem vontade de mudar. Isso que não pode perder. Romanos 4, 17. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Por pai de muitas nações te constituí, verso 17, perante aquele do qual creu, a saber, Deus. O que faz Deus? Ele vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então você não é santo ainda, mas é como se fosse para Deus. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então você não é santo, mas você quer ser santo. Você não venceu o cigarro ainda, mas vai vencer. Você não desistiu. Então para o Senhor Jesus, a tua inclinação é considerada. É considerada. Eu contei para vocês aquela história daquela moça que Agostinho de Nipona, né, um dos pais da igreja, século III para IV, ele contou, não, foi Jerônimo que contou essa. Desculpe, troquei. Ambos eram pais da igreja da mesma época. E aconteceu o seguinte, uma moça era cristã e vivia reclusa na sua casa. Morava num semicastelo, assim. Não podia sair de casa, porque os pais não deixavam. Era daquela igreja tradicional. Então ela ficava lá em cima, olhando lá fora. Não namorava, não fazia nada. Aí lá embaixo passava uma prostituta. Uma moça da vida. Coitada. Se entregou cedo ao sexo, ao namoro. Era uma moça prostituída. E ela estava com o namorado passando lá embaixo, olhava para cima e pensava assim, como aquela moça é feliz. Como eu queria ser que nem ela. Firme com Deus. Um dia eu quero sair dessa vida. Quero ser que nem ela. O coração dela anelava, desejava ser santa, apesar de não ser. Ela estava prostituída, precisava de uma ajuda. Aí a moça lá de cima, na janela, olhava e falava assim, puxa, ela está namorando, como ela deve ser feliz. Eu não posso estar lá, se eu pudesse, mas ela deve ser feliz. O que aconteceu no final da vida? Aquela lá de cima caiu, e aquela lá de baixo se converteu. O coração é quem manda. Tem muita gente que está aqui na igreja e está pensando lá fora. E tem gente lá fora louco para buscar encontrar a Deus. E Deus sabe disso. Porque Deus ama a todos. E Deus quer todos. Deus abençoa todos. Não há diferença. Por isso que eu não acredito em predileção. Porque se dois times de futebol, eu vejo lá os goleiros, né, que são crentes e tal. Não, Deus vai me ajudar porque eu sou crente. Mas Deus ama o outro também, do outro lado. Então não pode brigar os dois times. Deus vai abençoar os dois. E assim vai. Por isso que na eleição também. Lógico que se a pessoa é contra Deus é pior. Mas Deus ama todos. Deus perdoa todos que estão cegos. Os comunistas estão cegos. É bom que se convertam. Senão pode, né, perecer por aí, sei lá. Amém? Glória a Deus por isso. Alguma pergunta, por favor? Adoro perguntas difíceis. Vamos lá. Pode ser a população que nos assiste aí fora também. Alguma pergunta? Hein? Guga, você não tem perguntas? Tem. Qual? Não, pastor, só que tá uma dúvida. No começo. Ah. O senhor fala, na Bíblia fala assim que quem peca, que já é batizado, é igual o cachorro que volta ao mundo. Não é que ele pecou e foi vencido. Não só peca. Entendi. Ele foi vencido. O vencido não luta mais.
O vencido se rendeu. Então, eu acabei de falar, a prostituta lá embaixo, ela olhava e falava, eu quero ser como aquela moça. Eu quero mudar a minha vida. Eu vou confessar minha vida para vocês. Agora, rapidamente, 5 minutos. Eu era do mundão, da Santa Casa. Bagunceiro, gostava de bagunça. Vivia nas noites de São Paulo. Morava sozinho desde os 19 anos. Meu pai me expulsou de casa. Nós brigamos, não foi bem assim um expulsão, mas não tinha mais clima. Eu fui morar sozinho na boca do lixo. Morava na frente do Minhocão, numa kitnet que tinha 25 metros quadrados. Era uma sala, um banheiro que era igual à cozinha, mais nada. Não tinha nada. E dava aula à noite para me sustentar. Meu pai não me dava um tostão. Fui para o mundo, 19 anos, sozinho, em São Paulo. Com 21 anos, sofri aquele assalto que eu falei, comprei uma arma. Comecei a andar armado, com 21 anos de idade. Imagina um moleque de 21 anos de idade, sem pai, sem mãe, sem telefone, não existia celular, não existia computador, não existia nada. São Paulo, sozinho, na boca do lixo. Do lado da Major Sertório morava. Aí, eu tinha um amigo na escola que falava de Jesus para mim. Aí um dia ele me convidou para uma festa na casa dele. E eu levei uma namoradinha, uma outra agora, entendeu? Fui lá na casa dele, ele era crente. Aí ele chamou toda a escola para ir lá. O pessoal, os médicos. Estávamos no 4º ano. Aí fomos na casa dele, sentamos, ele ia ficar noivo. Aí o que ele falou? Falou, olha, vou fazer uma festa. Começou a cantar. O pessoal começou a cantar as músicas de Jesus. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens. Quem lembra dessa música? Meu Deus, vocês são muito novos. Aí eu comecei a ouvir aquilo. Eu olhei os crentes, olhei atrás, tinha gente orando, eu falei, eles estão orando. Olhei os meninos, falei, como eles são felizes. Como eu queria ser crente. Eu com 2 maços no bolso, uma arma nas costas. Falei, como eu queria ser que nem eles. Correu uma lágrima assim. Aí eu falei para a menina que estava comigo, tenho vontade de me entregar para Jesus. Ela falou, para com isso. Para com isso. Meu pai falou que os crentes são tudo igual. Ele foi roubado por um crente lá na companhia que ele trabalha. Não faça isso. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom. Mas no meu coração, como eu queria ser crente. Isso foi em 81. Em 85 me converti. Para 86. Aliás, em 86, na verdade. Em janeiro de 86. Mudou minha vida. E nunca mais olhei para trás. Então você que está me assistindo, quer uma vida nova, Jesus pode entrar na tua vida hoje. Ajoelhe-se em casa. Peça a Deus para mudar a tua vida. E tudo vai mudar. Amém, queridos? E vocês que estão aqui presentes, lembre-se, você não é de você mesmo. Deus é contigo. Teu corpo não é teu, é de Jesus. Se os pecados têm rondado você, diga, não, eu não quero mais essa vida. Eu quero mudar minha vida. Eu quero ser firme com Ele. E quando você está firme com Ele, nada te toca. 1 João, para encerrar, Deus me deu esse texto para encerrar. 1 João, capítulo 5, diz o seguinte, olha aqui, ó, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, é o maligno, não lhe toca. O diabo não pode tocar em quem está conservado, firme com Jesus. Essa é a grande bênção que nós temos na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente.